Fala galera, está começando mais um Dogma Central e no vídeo de hoje nós iremos conhecer um dos maiores mistérios de Evangelion. E se você já conhece esse mistério, você vai rever esse mistério. Mas antes da gente começar a falar sobre esse grande mistério, se possível deixe seu like que ajuda muito. Afinal, qual é a alma da Unidade 00? Quais são os mistérios em cima da Unidade 00? E se prepare, porque muita coisa sobre a Unidade 00, muita mesmo sobre o seu funcionamento mal executado durante todo o anime, pode ser respondido nesse vídeo. Então se segura aí, roda! Toda a unidade Evangelion possui dentro de seu núcleo uma alma existente, uma alma selada. E isto é necessário para o funcionamento desta unidade. De todas as unidades Evangelion, com certeza a unidade Evangelion 00 é a mais misteriosa de todas. E sem falar que o piloto designado para essa unidade é a própria Rei Ayanami, que por si só já é bastante misteriosa. Estas almas, na maioria das vezes, têm uma ligação afetiva com o piloto. Sendo um pai, uma mãe, uma avó, um avô, é sempre um ser humano que teve no passado uma ligação muito afetiva com esse piloto. No entanto, Rei Ayanami não tem pai, não tem mãe e nunca vai ter avô. E para a gente chegar a uma coerência sobre a alma da Unidade 00, vamos fazer algumas análises, algumas teorias que Teoria nunca pode faltar em Evangelion, não é verdade? Então, vem teoria pela frente. Se segure. E claro que para a gente chegar a uma resposta coerente da alma da Unidade 00, vamos começar pela piloto, que é a Rei. Vamos começar a nossa análise com Rei 1, que apareceu ainda como uma criança ao lado de Gendo, da Titan Guerra, que por falar nisso tinha um comportamento tão irritante que parecia aquelas crianças fofinhas de filme de terror, só que com capeta no corpo. Seu desaparecimento foi um mistério, mas na verdade ela foi morta por Naoko após tê-la irritado. Desde os tempos de Guerra, Gendo do nada apareceu com uma garotinha e disse que era de um amigo dele que pegou para cuidar. E que é gozado, né? Porque ele deu um chute na bunda do filho dele e de repente aparece com uma garotinha de basicamente a mesma idade pra cuidar da menina. Não é filha dele e ele quer cuidar. E do filho que é de sangue, ele chuta pra casa. Não consigo entender isso. Mas voltando à nossa análise, e o mistério começa justamente em cima dessa Rei. Essa capeta. Quando o Rei 1 apareceu, já não se sabia absolutamente de nada, além disso que o Gendo disse, que é essa grande mentira, que ela era a filha de um amigo dele. Contudo, o Rei 1 já é bem diferente das outras Reis que a gente já conhece, sendo ela a primeira e também a única criança entre as Reis que apareceu em Evangelion. E o único comportamento que a gente viu dessa tampinha foi que ela realmente é uma capeta, a ponto de irritar a Naoko, para Naoko chegar até estrangular ela. E ela acabou morrendo nesse evento. Pois tempos foram se passando, com certeza casos e mais casos foram abafados sobre a morte de Naoko, que foi seu próprio suicídio, e também sobre a morte de Rei, que ela foi substituída por outra Rei, mais ou menos da mesma idade, se não for a mesma idade. Você sabe, né? Gendo dá jeito pra tudo. De todas as unidades Evangelion, a 00, pelo próprio nome já diz, foi a primeira unidade. Assim também como o Rei foi o primeiro piloto de um Evangelion. Mas o que mais intriga é sobre o funcionamento da unidade 00, que é a nossa próxima análise. A unidade 00 sempre foi uma unidade instável, permanecendo em estado criogênico por vários dias. Diversos tipos de problemas aconteciam mesmo em testes de rotina. Sincronizações instáveis e surtos neurais eram as falhas mais existentes em sua ativação. Problemático dessa maneira, a NERV arcava com prejuízo financeiro alarmante para manter a unidade 00 dentro do programa Evangelion. No entanto, com todos esses problemas, a NERV, é claro que em particular o Gendo, ainda queria continuar com a unidade 00 dentro do programa, mesmo ela sendo tão defeituosa. Quando aconteciam as reuniões de comitê, eles sempre cogitavam sobre a unidade 00. É claro que o Gendo sempre mascarava, sempre queria continuar,
sempre na mesma tecla, que a unidade 00 é possivelmente funcionável. E logo no primeiro episódio do anime, ela já está em estado de criostase e já faz há muito tempo. Para ser bem exato, 22 dias antes da aparição do Shinji em Tóquio 3. E não é defeito de fabricação coisa nenhuma. Misterioso. E ao longo do anime, dá para contar no dedo quantas vezes a unidade 00 entrou em ação. E sempre o Gendo e a Hitsuko marcavam uma reunião particular para a reativação da unidade 00 como uma prioridade, como parte do programa, até porque a unidade 00 também é um Evangelion, não é verdade? Tem Angels atacando. Mas para manter ela vinculada com o programa Evangelion era muito, mas muito caro. E mesmo com todos esses defeitos, eles ainda queriam continuar com a unidade 00. No entanto, a série nunca apresentou o porquê dos defeitos da unidade 00. Nunca apresentou pra gente. Mas a chave pode estar nessa próxima análise que você vai ver nesse exato momento. Essa imagem é um relato na tentativa de ativação do EV00, em um dia comum e um teste comum. Presentes neste teste estão Gendo e Hitsuko monitorando. Este teste ocorreu antes da aparição de Sachiel em Tóquio 3. Rei estava dentro da cabine neste dia, e o Evangelion 00 perdeu o controle. Ok, o que parecia ser um dia comum de teste de reativação deu errado. E os problemas neurais da unidade 00 sempre leva à violência extrema. Ela chega a andar sozinha, sair da parede e começar a socar a Nerve. E em especial o painel. O painel. Estéreo. Quando há uma falta de sincronia com o piloto ou com o Evangelion, é comum que ele não se mova. Isso é a coisa mais normal dentro do Evangelion. Mas por que eles mostrar violência numa situação como essa? Agora preste bem atenção. Em ambos os testes efetuados antes do Shinji chegar em Tóquio 3 e pós o teste de reativação da unidade 00, Hitsuko estava em ambas. Essa imagem é um relato de um dia comum de teste. Presentes nessa ativação estão Misato, que está à direita monitorando, Rei ao meio e Hitsuko à esquerda. E mais uma vez o Evangelion 00 perdeu o controle. A Dogma é natural. Ela é cientista da Nerve, é trabalho dela estar monitorando. Nesse dia que aconteceu esse teste, teve um campo de visão um tanto quanto misterioso. Preste bem atenção agora. Desse campo de vista que você está vendo, você pode imaginar que alguém está observando o painel lá do comando. E desse campo de visão que você está vendo, você pode imaginar que o piloto está observando, ou alguém que não é o piloto, pode ser você, qualquer pessoa em terceira e primeira pessoa que está observando o painel de comando lá onde está Hitsuko, Gendo e o resto dos monitores. Daí a unidade perde o controle e começa a socar tudo. O detalhe que onde está a Hitsuko, ela está com um cabelo diferente. O cabelo está preto, lembrando o cabelo de Naoko Akagi. E segundo Hitsuko, uma análise que foi feita entre ela e a Misato, a Hitsuko ela esboçou um ar que alguma coisa que estava acontecendo com a unidade 00 tinha a ver com ela. Ela esboçou esse ar, muito de maneira subliminar. Mas ela poderia ter... Lembrou de alguma coisa? Não. Não pode ser isso. Ou ela sabia de alguma coisa, ou ela conseguiu entender o que estava acontecendo. E mais avançado para frente dos episódios do anime, Rei, ela tem contato com uma espécie de entidade. Essa entidade seria uma Rei criança. E é uma aparição que, na minha opinião, é super bizarra, gente. Que coisa mais bizarra é aquela? Agora vamos ligar todos os fatos. Rei morreu na mão de Naoko. Ok, digamos que o Gendo tenha desaparecido com o corpo. A unidade 00 ela é muito instável. E mais para frente, Rei tem um contato com ela mesma, no entanto, criança. Ou seja, a alma da unidade 00 é a própria Rei. Nesse caso, a Rei 1, a Rei criança. A mesma Rei que foi morta na mão de Naoko. E que depois de seu desaparecimento, muito provavelmente fizeram uma experiência na unidade 00.
colocando a alma da Rei 1 dentro da unidade 00. Como o Rei não é normal e nunca vai ser normal, até porque ela foi concebida ao mundo de maneira muito diferente, coisa boa que não vai dar. Mas a questão não é o fato da Rei 1 estar perturbando a unidade 00, a questão é a lenda em que isso daí foi gerado. Segundo uma tradição oriental, principalmente a tradição japonesa. Segundo a tradição japonesa, uma pessoa que morre, principalmente de morte matada, no caso a pessoa que tirou a vida por vingança, por raiva, por egoísmo, por ódio, até mesmo por inveja, essa pessoa ela pode vagar, mas com sentimento de vingança. Ela vai perturbar essa pessoa que tirou a vida dela. Agora preste bem atenção na imagem circulada. Essa pessoa que está ao lado da direita é Hitsuko. Então por que seu cabelo está com uma cor diferente? Muito misterioso. Devemos recordar que Hitsuko estava presente em ambos os testes. Vamos casar a situação. Naoko tirou a vida da Rei 1 porque ela ficou brava, ficou irritada, ela quis se vingar da Rei. E a alma dela dentro da unidade 00 sendo confinada, ela está com sentimento de vingança pela Naoko. E o fato da Hitsuko estar nos dois testes e a unidade precisamente perder o controle nesses testes é para matar a Hitsuko, que é confundida com a Naoko. E tem uma ligação. A Hitsuko é filha da Naoko. E Rei 1 ainda era muito criança. Um espírito, até onde eu sei, ela não cresce, segundo a tradição nipônica. E normalmente uma criança ela não consegue distinguir um adulto de um outro. Mas se há semelhança, com certeza ela pode sim confundir. Então ela confundiu Hitsuko com Naoko. Perde totalmente o controle e ela quer socar para matar a Hitsuko, achando que é a Naoko. E tem sentido, porque isso confirma com o que a Hitsuko falou com a Misato. Nós podemos imaginar também que a alma da unidade 00 seja qualquer outra Rei. No entanto, é justamente uma criança, uma alma em formato de criança que visitou Rei lá no anime. É muito difícil afirmar que as outras Reis, outros clones de Rei, seja, no caso, a alma da unidade 00. Eu acho isso muito difícil. E com todas as evidências mostradas de maneira subliminar no anime e mais as teorias que nós fãs construímos, é praticamente aceitável que sim, que a Rei 1 seja a alma da unidade 00. Isso explicaria o mau funcionamento da unidade 00 e seguindo a tradição japonesa de vingança do espírito, nós temos a Rei 1 dentro da unidade 00 que está convivendo com a Rei 2, ou seja, uma pessoa que é clone dela, que foi substituída. O sentimento de vingança é muito, mas é muito maior. Então é isso, galera. Esse é um dos maiores mistérios de Evangelion. Tudo isso é meramente interpretativo, porque até hoje a série nunca apresentou de fato qual é a alma da unidade 00. E com tudo isso são meras interpretações e teorias e mais teorias, e que de certa forma faz muito sentido. E é claro que os produtores deixou isso em haver, né? Isso daí foi intencional para que a gente colocasse os quebra-cabeças, para que a gente ajuntasse as peças. Beleza? Então, gente, eu fico por aqui. Eu agradeço a você que assistiu a esse e outros vídeos. E se você não é inscrito, se inscreve para você continuar acompanhando outros vídeos. Eu fico por aqui e fui!